Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa querida Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 157. Faze isso e viverás. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Boa noite, nossa querida Irã, nossa aluna. Boa noite, dona TT, seja bem-vinda. Agradeço a presença de todos vocês. Boa noite, Kailiane, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal, vamos entrando, vamos nos acomodando no lugar mais adequado para recebermos a instrução no dia de hoje e assim aplicar no nosso dia a dia. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Boa noite, meu querido amigo Manuel. Boa noite, minha querida aluna Alessandra. Boa noite, querida Hilda, seja bem-vinda. Boa noite, Rê. Silva, seja bem-vinda. Boa noite, Elza, seja bem-vinda. Boa noite, Tia Rô, seja bem-vinda. Um beijo a todos vocês e um beijo no coração. Boa noite, Alzira. Boas vibrações para nós e bom estudo também. Boa noite, Regina Mubará. Seja bem-vinda. Boa noite, meu querido Décio. Seja bem-vindo. Boa noite, Otília. Seja bem-vinda. Isso aí, pessoal. Vamos entrando. Vamos nos acomodando no lugar confortável. Não esqueçam de colocar o nome nas vibrações, né? Só especifica o encarnado e desencarnado para a gente estar colocando aqui nas nossas vibrações. Não esqueçam de separar a água de vocês, né? Se tiver algum ente querido que esteja doente, também separar a aguinha dele. Dos animais também, se vocês desejarem, pode fazer a separação, deixar separado para a gente fazer as nossas vibrações. Boa noite, Marilene, seja bem-vinda. Ótimo estudo para nós, isso aí. Boa noite, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal, vamos entrando, vamos acomodando. Boa noite, Carmen Vasconcelos, um beijo. Manda um beijo pro pessoal aí também. Hoje iremos estudar, o Caminho, Verdade e Vida, dando a continuação. Lembrando que o capítulo de hoje é o 157, Faz isso e viverá. O trecho retirado da Bíblia pelo Emmanuel é o trecho capítulo 10, versículo 28. Tá? A gente vai dar um estudo básico do 25 ao 37, que é a parábola do bom samaritano. Boa noite, Luzimar, seja bem-vinda. Boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. Faltam alguns minutos para darmos início, ao nosso estudo. Deixar um recadinho para vocês também. Se possível, quem não puder sair para trabalhar, fique em casa, eleve seus pensamentos a Jesus e a Deus, agradecendo sempre a oportunidade da encarnação, agradecendo pelos momentos de aprendizado, lembrando de uma boa alimentação, uma boa hidratação, se possível um banho de sol de 15 minutos, para fortalecer a nossa imunidade. E vamos orar que esse Covid aí a gente vai acabar vencendo, Esse momento de aprendizado para todos nós, seres humanos, que possamos
ter compreensão dessa lição, que possamos nos tornar mais seres humanos, mais amorosos, mais caridosos e assim transformar esse planeta que nos serve de habitação em um planeta melhor para os próximos que irão vir. E se assim for permitido pelo Criador, que estejamos também aqui na próxima encarnação, dando continuidade na nossa evolução e assim levando o amor, o carinho e a compaixão a todos os irmãos e irmãs necessitados. Boa noite, Terezinha, seja bem-vinda. Boa noite, Lucicleide, seja bem-vinda. Boa noite, meu querido Eric. Kislaine, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Kátia Lourenço, seja bem-vinda. Boa noite, Leonice, seja bem-vinda. Nosso querido amigo Robério, seja bem-vindo. Nossa querida amiga Renata, seja bem-vinda, né? Agora vamos nos preparar, né? Já deu o horário. Nesse momento vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, pedindo a permissão ao Senhor para que possamos absorver as informações nos fornecidas no dia de hoje, para que possamos guardar no nosso consciente, inconsciente, e assim pedindo a Deus para nos instruir no nosso dia a dia, para que possamos colocar em prática todo esse amor, todo esse carinho que vem nos sendo ofertados, né, através das palestras, agradecendo também aos professores, aos alunos que já se encontram nos nossos lares, aos nossos queridos mentores em particular, à equipe espiritual que já também se encontra na nossa casa, para dar continuidade ao nosso tratamento, que possamos estar harmonizados juntamente com eles, com o nosso ambiente, e assim fazendo presença do nosso querido Mestre Jesus no nosso lar e no nosso coração. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Lembrando, né, a gente está dando continuidade no estudo Caminho, Verdade e Vida, né, pelo nosso querido Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Hoje estamos na lição 157, Faz isso e viverás. O trecho da Bíblia retirado pelo Emmanuel é essa que diz assim: E disse ele, responde-te bem, faz isso e viverás. Lucas 10, 28. Né? Então a gente vai buscar lá no trecho da Bíblia o que quer dizer essa explicação, né? É essa parábola do bom samaritano. Eu vou dar uma leitura aqui para vocês, aí depois eu esclareço um pouquinho para vocês, tá bom? No versículo 25 diz assim: O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que está nas Escrituras Sagradas diz a respeito disso? E como que você entende o que elas dizem? Aí o homem respondeu: Amo o seu Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E amo o seu próximo como você ama a você mesmo. E respondendo Jesus, né? A resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? E Jesus, novamente, já sabendo da pergunta desse querido irmão, ele respondeu: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó no caminho de ladrões e o assaltaram, né? Tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram no mesmo caminho. Quando viu um homem, tratou de passar pelo outro, quase morto. Voltando, bateram nele e deixaram quase morto. Aí, acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Né? Aí continuou. Também um levita passou por ali, olhou e também fora por outro lado da estrada. Porém,
Um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. E então, né, chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida o enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Né? E aí, finalizando, responde assim Jesus. Perguntou ao mestre de novo, né? Então, perguntou ao mestre de novo. Na sua opinião, qual desses foi o próximo do homem assaltado? Aí respondeu, aquele que socorreu, né? Respondeu o mestre da lei. Então, Jesus respondeu novamente, pois vá e faça a mesma coisa. Então, Jesus nos dá o exemplo diariamente que devemos ser igual aos samaritanos. Independente da nossa religião, da nossa crença, a gente deve agir de bom coração, deve ajudar ao próximo sem olhar a quem, né? Fazendo tudo isso, a gente irá conquistar o reino dos céus. Então, lembrando, para a gente conquistar o reino do céu ou a vida eterna, a gente precisa praticar o bem, tá bom? Agora vamos dar continuidade no livro e darei mais explicações para vocês depois, tá bom? O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, reconhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala o sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mentalmente dos seus conhecimentos. Respondeste bem, disse o mestre, e acrescenta, faz isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente, porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faz isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida à esfera mais altas, a outros campos de realização superior, com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhe compete, tocam a pedir a orientação dos mensageiros divinos, quando a melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade e a decisão a serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste no Divino Mestre, faz isso e viverá. Certo? Então, Jesus foi bem simples na sua resposta, bem esclarecedora, né? O que a gente precisa entender dessa mensagem que Deus vem nos ensinar agora? Que a gente precisa arregaçar as mangas, né? E praticar o bem. Praticar o amor, o carinho, a compaixão para com nós mesmos e para com o próximo. O nosso objetivo aqui na Terra é nos desenvolver moralmente e intelectualmente. Ambas têm que estar caminhando junto para o nosso bem-estar, para a prática dos ensinamentos do Mestre. Então, desde aquela época, Jesus nos ensinou
que a resposta de tudo que a gente procura está dentro de nós, né? E para herdar essa vida eterna que foi perguntada, né, pelo doutor da lei, Jesus responde: você tem que praticar o bem, você tem que ajudar o seu semelhante, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Assim, assim vocês estarão praticando as leis, né, que são simples. A lei são simples, mas são trabalhosas, na verdade. Que a lei que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. O que seria Deus, na minha percepção, que eu vou passar para vocês terem um pouco mais de entendimento? Deus é tudo aquilo que está à nossa volta. A natureza, os seres humanos, os animais, as plantas, os minerais, todos esses reinos, né, que estão à nossa volta, é Deus em sua manifestação. Então a gente tem que aprender a amar a cada um desses seres da melhor forma possível, buscando compreender, buscando agir para o melhor, né? Que isso nos beneficia. E além de nos beneficiar, também vai beneficiar outros irmãos que também estão atrás de nós, que têm um pouco de conhecimento, né? A gente tem um pouco a mais de conhecimento deles, né, na verdade, e a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é amar e instruir. Então a gente tem que fazer essa prática, a gente tem que sair de cima do muro, né, da parte neutra, assumir as nossas responsabilidades, lembrando que a gente é imperfeito. Se a gente está aqui na Terra, a gente é imperfeito, a gente está buscando a nossa correção dessas imperfeições, a prática dos ensinamentos do Cristo. Lembrando também uma coisa muito importante, que Deus nos criou simples e ignorante. Nos colocou na Terra para evoluirmos através do nosso livre-arbítrio. Mas, por más escolhas, adquirimos imperfeições, adquirimos uma ignorância, que agora a gente está resgatando esses débitos para podermos nos purificar, para sermos novas pessoas. E isso leva um tempo. A gente tem que respeitar os nossos limites, mas a gente não deve esquecer que esse benefício da encarnação a gente tem que aproveitar agora, porque cedo ou tarde a gente pode partir e não ter aproveitado essa oportunidade de correção. Lembrando também, uma coisa muito interessante é que lá no plano espiritual a gente tem todas as informações possíveis, a gente possui um conhecimento teórico, né, de tudo que tem que ser feito. Aí simplesmente, pela sabedoria divina, Deus nos dá a oportunidade de encarnar e de praticar isso que a gente aprendeu no plano espiritual, certo? A gente tem que se esforçar um pouco mais, tem que se dedicar um pouco mais, isso leva um tempo. Mas aos poucos a gente vai galgando essas perfeições, essas melhorias que existem dentro de nós. Então, um dia eu não vou reclamar muito como eu reclamava antes. No outro dia eu vou ser um pouco mais caridoso, mais amoroso para comigo, para com as minhas imperfeições, para com o próximo, buscando entendê-lo, buscando orientá-lo da melhor forma possível. E isso é muito interessante, porque a gente agindo dessa forma, a gente estará conquistando os planos superiores. E se for permitido pelo Criador, iremos estagiar em outros planos melhores, adquirindo um pouco mais de conhecimento, e quando for necessário, a gente também vai em outros planetas para ensinar aquilo que já existe dentro de nós aos nossos irmãos necessitados, né? Então a gente tem que pegar esses desafios que temos no nosso dia a dia e buscar aprender com eles, né? Buscar compreender, buscar agir da melhor forma possível. Ah, mas Alessandro, isso é tão difícil para mim. Mas compreenda o significado de difícil. O difícil, ele limita você.
Você tem que começar a entender que é um desafio para a sua correção, para o seu melhoramento. Então a gente tem que se dedicar cada vez mais. Lógico que cada vez mais que estamos na presença do Senhor, a gente vai ter essa clareza, essa consciência, né, de que essa correção é necessária para nós, para o nosso aperfeiçoamento. E o que devemos fazer? A gente tem que ter persistência, persistir no caminho do bem, porque essa é a nossa salvação. A prática do bem, a prática do amor, a gente tem que se esforçar. E isso é muito interessante. E lembrando também que com Deus na nossa frente, na nossa vida, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Não deixam de existir um desafio, mas a gente consegue permanecer no caminho do bem. E assim, quando chegar no final da nossa existência aqui na Terra, a gente vai lembrar de tudo isso que a gente aprendeu e vai falar assim: eu conquistei o reino dos céus, eu conquistei a minha evolução. Eu sei que não foi muito, mas foi o ideal que eu consegui esclarecer aqui na Terra. E isso pode, com certeza, me dar uma condição melhor no plano espiritual, né? Então, vamos lembrar de praticar o amor, o carinho, a compaixão, não se esquecendo de que isso é um desafio diário, né? Lembrando que os nossos entes queridos que estão no nosso lar são os principais desafios que devemos organizar, ajeitar, para que possamos também exercitar essas condições no nosso trabalho, devemos exercitar em qualquer ambiente que estivermos, porque se assim a gente agir dessa forma, a gente vai se tornar um representante de Cristo em qualquer lugar. E lembrando também que o nosso advogado, né, todo bem que a gente pratica é o nosso advogado em qualquer lugar. Certo? E é isso aí. Espero ter explicado direitinho para vocês. Agora vamos fechar os nossos olhos, né? Elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus. E irei fazer uma vibração aqui diferente para vocês, então vou estar dando uma lida para vocês aqui, tá bom? Mas não esqueça de ligar os seus pensamentos a Jesus para emanar todo o sentimento puro que existe dentro de você, todo pensamento positivo. Vamos abrir os nossos corações em vibrações, emanando os nossos sentimentos mais puros de saúde, paz, perdão e tranquilidade. Vamos vibrando paz universal pelo nosso querido planeta Terra e também em especial pelo nosso Brasil. Vamos vibrar para todos os lares, a harmonia, para todas as famílias, o amor, para todas as crianças, a esperança, para todos os amigos, a alegria, para todos os vizinhos, a paz, e aqueles parentes mais necessitados, vamos doar o nosso perdão, o nosso carinho e a nossa compaixão. Vibramos também pela nossa família, né? E vamos visualizando a luz divina entrando em nossa casa e nos envolvendo em muita paz, em muita luz, em muito carinho e muita compaixão. E agora, com a permissão do nosso querido Mestre Jesus, vamos vibrar por nós mesmos, né? Fazendo com que tenhamos equilíbrio, paz, força e coragem. E fazendo que o nosso coração transborde todo o amor, todo o carinho que existe dentro de nós, né? E assim possamos aplicar todos esses ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus a todos que nos rodeiam. E por encerramento, vamos deixando uma vibração de luz e fraternidade em aberto para os nossos benfeitores espirituais, que possam levá-la às pessoas ou locais que julgam mais necessitados. E assim, agradecidos pela oportunidade da vibração, mantenhamos os nossos pensamentos ligados ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, para que possamos receber o tratamento no dia de hoje. E assim, vamos nos imaginar deitados sobre uma maca. A equipe espiritual de luz já se encontra no nosso lar, já estão nos preparando para o passe. Eles vão retirar todos os nossos pensamentos negativos,
nossos pensamentos destruidores, né? Nosso desânimo, nossa descrença, e assim deixando nossa mente mais clara, né? Mais aberta. E assim eles vão para o nosso coração, retirando todo o ódio, retirando toda a mágoa, retirando toda a raiva, todo aquele sentimento que nos prende a pensamentos negativos, né? Lembrando que devemos nos libertar nesse momento para que possamos receber as bênçãos do Senhor. E assim eles vão descendo pelo nosso gástrico, retirando todas as enfermidades, retirando todas as coisas materiais de ruim que adquirimos durante a semana nos pensamentos, né? Descendo pelo nosso quadril, descendo pelas nossas pernas e pelos nossos pés. E nesse momento, vamos imaginar que estamos recebendo uma luz azul dentro da nossa mente, que essa luz deixa todos os nossos pensamentos organizados e harmonizados, né? E para o nosso coração, vamos receber a cor vermelha, que é a cor do amor, né? Que essa cor fique pulsando diariamente, sendo um ponto de luz, e uma cor violeta, para transmutar todo sentimento ruim que entrar, que se transforme em amor e carinho. E assim os nossos queridos amigos espirituais vão equilibrando os nossos centros de força, nos dando um passe de limpeza e harmonização, e agradecidos ao Senhor, eles vão fluidificando a nossa água, colocando o remedinho necessário para tomarmos, colocando os remedinhos necessários aos nossos irmãos necessitados, que estão passando pelo aprendizado, e também para os animais e para as plantas. E assim, agradecido a Jesus e a Deus pela oportunidade, agradecemos também pela equipe espiritual que se encontra na nossa casa. E com os nossos pensamentos firmes ainda em Jesus e Deus, vamos agradecer ao Mestre querido por mais um dia de aprendizado, que possamos guardar essa informação novamente no nosso consciente, inconsciente e dentro dos nossos corações, que possamos agir com amor e carinho para com nós mesmos e para com o próximo, e assim nos tornando um instrumento do nosso querido Mestre Jesus nessa estrada da vida, e assim transformando a todos os ambientes num ambiente de paz, de harmonia e de alegria. Que aqui sim seja, graças a Deus e graças a Jesus, e que possamos estar aqui, Senhor, no próximo domingo, adquirindo um pouco mais de conhecimento. Que assim seja novamente, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Respira. Certo? Então vamos voltar às nossas programações normais, né? Vamos fazer os agradecimentos, dando as boas noites novamente. Espera só um instante. Tome um pouquinho da sua água nesse momento também, que isso vai ajudar bastante, né? Vai nos fortalecer cada vez mais. Aqui. Boa noite, Dona Iraci, seja bem-vinda. Elza com seus emojis de carinho e compaixão. Cristiane do Carmo, boa noite. Cida, boa noite. Seja bem-vinda. Vibrações, né, que a nossa querida amiga Ivonete está pedindo. Boa noite, Marlene de Souza. Vibrações da Leonice, da Maria. Boa noite, Marinene Pereira. Boa noite, meu querido Eric, seja bem-vindo novamente. Boa noite, Angelina Colombo. Boa noite, meu amigo Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite, Ivonete, de novo, com as suas vibrações. As vibrações da Angelina, boa noite. Leonice pedindo também as vibrações. Kailane pedindo as vibrações. Patrícia Siqueira, Tia Rô. Lenice, boa noite, seja bem-vinda.
Regina Mubarak mandando seus emojis de amor e carinho. Nossa querida Deis, boa noite. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Pedindo vibrações. Agradecido pelos ensinamentos. Eu sempre digo, agradeço a oportunidade de também aprender e passar o que eu aprendo também através do estudo. Boa noite, Maria do Carmo. Seja bem-vinda. Boa noite, Sueli, novamente. A gente vai se esforçando, Sueli. Não é uma coisa que a gente vai conquistar da noite para o dia. É uma situação que a gente tem que trabalhar diariamente. Boa noite, Alzira. Seja bem-vinda. Tia Rô, mandando seus emojis de amor e carinho. Maria do Carmo, gratidão. Vibrações pelo nosso querido amigo Antônio Carlos Cabreira. A gente está vibrando por ele. Luzimar mandando seus emojis de amor e carinho. Tia Rô, gratidão, que Jesus nos ilumine. Boa noite a todos e um beijo no coração. Boa noite, Tia Rô. Gratidão, Patrícia Siqueira, por mais um aprendizado. Novamente eu que agradeço. Leonice, gratidão. Airan, gratidão. Angelina Colombo, muito obrigado. A Ivonete, gratidão. Sueli, mandando seus emojis de amor e carinho. Regina Mubará, gratidão. Dona Terezinha, gratidão. Boa noite a todos. E agradeço também pela oportunidade, viu, Dona Terezinha? Boa noite, Gustavo. Gratidão pela palestra. Gratidão, Leonice. Boa noite, querida Ju, que é a minha amiga. Mandou beijo para sua mãe. Um beijo para a mãe da Ju, Dona Angélica. E a avó Bela. Um beijo para as senhoritas. Gratidão, Maria, Terezinha. Gratidão, Marilene. Gratidão, Otília. Boa noite, Fabiano. Seja bem-vinda. Agradece também a Dona Maria das Dores. Boa noite, vibrações da nossa Elza. Boa noite, Maria José. Boa noite, Eric. E assim, gratidão também sempre, Elza. Boa noite a todos, que tenhamos uma ótima semana e que estejamos aqui no próximo domingo dando continuidade ao nosso estudo, viu? Um beijo no coração de vocês.